Fala pessoal, hoje a gente vai aprender sobre os domínios de deformação que podem acontecer numa seção transversal de concreto armado quando essa seção está submetida a alguma combinação de esforços normais, tá? Ou seja, o que são esforços normais? São momentos fletores e força normal, beleza? Então, já se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos ao que interessa. Bom, essa imagem aqui, ó, ela é retirada da NBR 6118, que é a norma que vai reger, né, o projeto de estrutura de concreto armado. E nessa imagem a gente tem todos os domínios de deformação que podem ocorrer na nossa seção transversal, ok? Então, primeiro, vamos ler aqui, ó. A gente vai ter domínios de deformação cuja ruptura da seção vai se dar por alongamento excessivo do aço, e também vamos ter os domínios de deformação cuja ruptura da seção transversal vai se dar pelo encurtamento limite do concreto. E aí cada um desses domínios está descrito aqui, ok? Então, primeiro vamos entender o seguinte. Para uma seção transversal de concreto armado submetida a ações normais romper, ela pode romper de duas maneiras, tá? Ou pelo encurtamento limite do concreto, o encurtamento excessivo do concreto, ok? Ou pelo alongamento excessivo do aço, beleza? Então vamos entender essa imagem aqui, ó. Essa linha vertical aqui, ela representa a seção transversal de concreto armado, vista de lado, tá? E indeformada, ou seja, antes dela sofrer qualquer deformação, beleza? E o que são essas outras linhas, né? Essas linhas inclinadas, e essa reta aqui, ó, vertical também aqui, e essa reta aqui também vertical aqui. Bom, essas outras linhas, elas vão delimitar os domínios de deformação. O que quer dizer isso? O que quer dizer um domínio de deformação? Quer dizer que é uma determinada configuração com que essa seção transversal indeformada pode se deformar e atingir a ruptura, ok? Lembrando, a ruptura vai acontecer ou por encurtamento do concreto ou por alongamento do aço, beleza? Então vamos seguindo aqui. Agora a gente vai entender cada um dos domínios, tá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Primeiro que a gente vai ver é essa reta A aqui, ó. Essa reta A. É uma reta vertical aqui. Então, como que acontece a ruptura da seção transversal na reta A? Aqui, ó. Reta A. A ruptura vai acontecer por tração uniforme. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, ó, a seção transversal está aqui, né? A seção transversal indeformada está aqui. E aí ela se alonga até aqui, ó. Mas você consegue perceber que é uma tração uniforme. Por quê? Porque não há diferença em alongamento em nenhum ponto da nossa seção transversal, certo? Ela vai se alongar uniformemente. Então, esse ponto aqui de cima, se alongou o mesmo que esse ponto aqui de baixo, ok? Então, toda ela vai se alongar de maneira uniforme. Maravilha. E aí, ela chega na ruptura como? Bom, obviamente por alongamento do aço, né? Se ela não está encurtando nada, se ela não está comprimindo nada, só está sofrendo tração, então ela vai romper, vai atingir a ruptura por alongamento do aço. E aí a gente já vai entender mais uma coisa aqui, ó. Qual que é esse limite, então, de alongamento do aço que leva a estrutura a romper? É 10 por 1000, tá? Então tá aqui, ó, tá marcado aqui. Maravilha. Agora, deixa só eu mostrar aqui, né, destacar aqui, que essa linha aqui, ó, essa linha representa uma armadura de aço, ok? E essa aqui em cima também, outra armadura de aço, beleza? Então vamos seguindo aqui. Dito isso, entendido, né, a nossa reta A, agora a gente vai partir para o nosso domínio 1. O domínio 1 vai ser delimitado pela reta A e por essa linha inclinada aqui, ó, tá? E como que são as configurações de deformada que a minha seção transversal pode ter no domínio 1? Bom, são essas aqui, ó.
São essas que estão dentro aqui do nosso domínio 1, certo? Então, essa é uma deformação, por exemplo. Essa aqui é outra configuração, por exemplo, certo? Essa aqui é outra. O que está acontecendo aqui? A nossa seção transversal está somente tracionando. Primeira coisa que a gente enxerga aqui, né? Ó, ela está vindo daqui, ela está indeformada aqui, certo? Ela só anda para cá, para a parte de alongamento do nosso gráfico, certo? Agora, ela não está mais com uma tração uniforme, né? Porque ó, os pontos ao longo da nossa seção transversal, ó, esse ponto aqui, por exemplo, ele se alonga menos do que esse ponto aqui, tá? E também se alonga menos do que o último ponto lá de baixo, que é o ponto que está efetivamente chegando ao 10 por mil de alongamento do aço, beleza? Então, toda a nossa seção transversal estará alongada, estará tracionada, certo? Dentro do domínio 1, porém, sem uma deformação, sem uma tração uniforme, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Domínio 1, tração não uniforme, sem compressão. Então, a nossa seção transversal está rompendo a partir de uma tração não uniforme, sem compressão, que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Então, antes de passar para o nosso domínio 2, vamos só pensar aqui na linha neutra. Tá? O que é a linha neutra primeiro, né? Linha neutra é o nosso x, e ela sempre tem uma profundidade, né? Uma determinada profundidade qualquer aqui, x. O que ela faz? Ela vai dizer o seguinte: tudo aquilo que está acima da nossa linha neutra vai estar comprimido, e tudo aquilo que estiver abaixo da nossa linha neutra estará tracionado. Então, o que a gente pode entender? O que está acontecendo com a linha neutra na nossa reta A e no nosso domínio 1? Bom, se a gente só tem a seção tracionada na reta A e no domínio 1, quer dizer que a linha neutra está fora da nossa seção. Então, ó, aonde que estaria a nossa linha neutra? Estaria aqui, ó, por exemplo. Ó, aqui no topo da seção. Ó. Aí o que estaria acontecendo aqui? Bom, tudo que está para cima estaria comprimido, mas a gente não tem nada para cima, porque a nossa seção começa aqui. E tudo que está para baixo estaria tracionado, certo? Ou seja, a nossa seção estaria inteira tracionada. Então, na reta A e no domínio 1, é isso aqui que está acontecendo com a linha neutra, beleza? Agora a gente pode passar para o nosso domínio 2. Então, vamos apagar aqui, né, a parte do domínio 1, essa linha neutra aqui, para a gente delimitar o nosso domínio 2. Então, o domínio 2, ele é delimitado pela última linha aqui, que configura o domínio 1, e por essa linha aqui, ó, essa linha inclinada aqui. Ok? Então, como que a seção transversal se deforma e rompe no domínio 2? Bom, de diversas configurações. Essa aqui, por exemplo, é uma configuração, certo? Aí vamos pegar outra configuração aqui, ó. Essa aqui é outra configuração, certo? Então, o que está acontecendo no nosso domínio 2? A nossa seção transversal, agora, ela tem uma parte, ó, dela que anda aqui para dentro do encurtamento, ou seja, que está sofrendo compressão, beleza? E ela segue rompendo por alongamento excessivo do aço, lá embaixo. Então, ó, parte dela está tracionada, parte dela está comprimida, e ela está atingindo a ruptura pelo alongamento excessivo do aço, que é aqui embaixo que está atingindo os 10 por mil. Então, vamos ver aqui, ó, domínio 2. Flexão simples ou composta, ou seja, é uma flexão só com um momento fletor, ou com um momento fletor e uma força normal, sem ruptura à compressão do concreto. Justamente o que a gente acabou de ver. Certo? As configurações, né, de deformadas dentro do domínio 2 rompem por alongamento excessivo do aço. Beleza? Então, e aonde que está a nossa linha neutra? A nossa linha neutra vai estar dentro da seção. Agora, por exemplo, para essa aqui, para essa configuração que a gente botou aqui, a linha neutra vai estar aqui, certo? Ou seja, tudo acima dela vai estar comprimido e tudo abaixo dela vai estar tracionado.
Se fosse essa configuração aqui que a gente colocou, ó, a linha neutra estaria aqui, ó, certo? Então, primeiro a gente teria a linha neutra aqui, depois ó, a gente teria a linha neutra aqui. Ou seja, tudo acima dela estaria comprimido e tudo abaixo dela estaria tracionado. Então, beleza, esse é o nosso domínio 2. Agora a gente pode passar para o nosso domínio 3. Então, vamos apagar aqui, né, o que a gente desenhou no nosso domínio 2, para a gente não se confundir. E vamos destacar o domínio 3. Bom, o domínio 3 ele vai ser delimitado pela última linha do domínio 2 e por essa linha inclinada aqui, ó, que está aqui. Bom, então esse é o nosso domínio 3. O que acontece aqui? Como que a seção transversal vai se deformar e romper no domínio 3? Bom, agora, você reparar, ela não está mais rompendo por alongamento excessivo do aço. Ela está rompendo por encurtamento excessivo do concreto. Então, essa aqui, ó, poderia ser uma possibilidade de deformada de rompimento, certo? No domínio 3. Essa aqui, ó, poderia ser outra possibilidade. Então, como você pode perceber, agora o aço, ó, ele não está mais chegando no alongamento, na deformação específica de 10 por 1000, certo? Ele está com uma deformação específica menor do que 10 por 1000. E a seção está rompendo ali, ó, pelo encurtamento do concreto. É quando o concreto chega nesse εcu, que quer dizer o quê? Deformação específica de compressão última do concreto. E quanto que é esse valor? Esse valor para a seção flexionada, a seção sofrendo flexão, tá? Algum tipo de flexão, ou só uma flexão, ou só com um momento fletor atuando, ou uma compressão, né? Com uma força normal e um momento fletor atuando. Esse valor é de 3,5 por 1000, ok? Então, a deformação última de compressão no concreto para a peça flexionada, de alguma forma, seja só flexionada ou comprimida e flexionada, esse valor é de 3,5 por 1000, essa deformação última do concreto, ok? Então, e daí a gente tem mais uma questão aqui. Todo o alongamento do aço durante o domínio 3, ele é superior ao εYD. O que é esse εYD? Isso aqui significa a deformação de escoamento do aço, tá? E o que significa isso? A deformação de escoamento do aço é aquela deformação específica em que, uma vez que o aço atinge aquela deformação, ele começa a se deformar de maneira plástica a partir dali, certo? E para efeito de cálculo de dimensionamento, na nossa NBR 6118, a gente entende que depois que o aço atinge essa deformação específica, ele continua se deformando com uma tensão constante, ok? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a estrutura está rompendo pelo encurtamento do concreto, só que o aço está com um alongamento superior ao seu escoamento, à sua deformação específica de escoamento. Isso quer dizer que a gente tem uma ruptura dúctil na seção. E aí vamos aqui entender o que é uma ruptura dúctil e uma ruptura frágil, tá? A ruptura frágil é aquela que não nos dá um aviso prévio antes de romper. A seção simplesmente rompe repentinamente, ok? E a ruptura dúctil, ela avisa antes que vai romper. Você começa a ver grandes deformações na sua estrutura e você consegue perceber que ela vai romper. Então, quando a gente dimensiona uma peça sob flexão, uma peça de concreto armado sob flexão, a gente quer que essa peça, se ela for romper, que ela rompa com uma ruptura dúctil, certo? Que ela avise antes, que a gente possa perceber antes, certo? Porque assim a gente está a favor da segurança. Então, se o aço ele apresenta deformações maiores do que a deformação de escoamento, quer dizer que a gente já tem o aço atingindo aquela deformação plástica e aí a partir dali ele começa a se alongar
quando ele atinge a deformação de escoamento, ele se alonga muito mais antes de romper, tá vendo? Ele atinge o escoamento aqui, ó, no EYD, e ele só vai romper lá com a deformação específica de 10 por mil. Então, ele vai avisar. Isso aqui é a questão do avisar antes de romper. Então, o que está acontecendo aqui no domínio 3? A nossa seção transversal, ela sai da posição indeformada, começa a se deformar, né? Começa a inclinar. Aí o aço atinge a deformação de escoamento. O que acontece a partir daqui? A partir daqui, ela continua se deformando, tá? Com tensão constante, até que o concreto atinja aqui, ó, a sua deformação limite de encurtamento. Só que quando o aço atinge aqui a deformação de escoamento dele, e a seção continua se deformando com tensão constante, a peça está avisando, olha, estou chegando próximo da ruptura. Então, entendeu? Então, existe esse aviso prévio e existe essa questão da segurança. Para você entender, assim, didaticamente, o que é uma ruptura frágil, pensa numa paçoca, tá? E você começa a comprimir essa paçoca bem devagarinho. E aí você começa a aumentar essa compressão, você vai ver que ela vai romper repentinamente, ela não vai avisar antes de romper. E para você entender a ruptura dúctil, pega um chiclete e começa a tracionar esse chiclete. Você vai ver que ele vai avisar antes de romper. Você vai perceber quando ele vai romper, porque ele começa a se esticar muito e você percebe, certo? Ele começa a apresentar grandes alongamentos e você percebe que ele vai romper. Então não é uma ruptura repentina, entende? Então vamos só ler aqui, ó, o que está definido no nosso domínio 3. Bom, o nosso domínio 3 aqui, ó, é um daqueles domínios em que a ruptura ocorre por encurtamento limite do concreto, né? Então, essa ruptura vai ocorrer com flexão simples ou composta, com ruptura à compressão do concreto e com o aço escoado. E essa questão aqui da seção subarmada é o seguinte, você tem que ter uma quantidade de armadura na região tracionada que possibilite, né, que esse aço consiga se deformar até o escoamento, né, ele consiga passar aqui do escoamento. Porque você concorda comigo, se você colocar, quanto mais armadura você coloca numa região tracionada, vamos lá, a peça está submetida a um único momento fletor, maravilha. Então ela tem uma região tracionada e uma região comprimida. Você consegue perceber que quanto mais armadura você coloca ali na região tracionada, mais difícil é para ela se movimentar, para ela se deformar. Então assim, se você colocar muita armadura aqui, para um mesmo momento fletor, muito mais do que é o necessário, o que vai acontecer? Ela vai continuar rompendo pelo concreto, só que ela não vai, o aço não vai ter a possibilidade de se alongar tanto a ponto de chegar aqui no na nossa deformação de escoamento, certo? Inclusive é isso que a gente vai ver que acontece no domínio 4, ok? Então essa questão da seção subarmada, não é que ela está subarmada a ponto de ela estar mal dimensionada, não. Ela tem uma quantidade de armadura que é determinada ação que está atuando ali na nossa seção transversal, é capaz de alongar essa armadura ao ponto de ela atingir a deformação específica de escoamento do aço, ok? Então, ó, aonde que estaria as linhas neutras, né, das nossas configurações deformadas do nosso domínio 3? Bom, então vamos pegar essa aqui como exemplo, ó. Nossa linha neutra estaria aqui, certo? Ou seja, ela também está dentro da seção, beleza? Porque, ó, parte dela acima da linha neutra estará comprimido e o que está abaixo estará tracionado. Então, maravilha. Agora a gente pode passar para o nosso domínio 4. Vamos apagar aqui, né, o que a gente fez aqui no nosso domínio 3, para a gente não se confundir, e vamos delimitar o nosso domínio 4. Bom, ele é delimitado a partir da última linha do domínio 3, né? E dessa linha aqui, ó. Beleza? Essa linha destacada aqui. Maravilha. Esse aqui é o domínio 4. O que está acontecendo, então, no domínio 4? Bom, a seção continua rompendo por encurtamento excessivo do concreto, né? Por exemplo, essa aqui é uma possibilidade, né, de configuração da seção romper no domínio 4.
essa aqui seria a outra possibilidade, ó, certo? O que está acontecendo? Ela rompe pelo concreto, mas o aço não está atingindo a sua deformação específica de escoamento. Quer dizer que nesse domínio, tá, no domínio 4, a gente tem ruptura frágil da nossa seção. A gente tem ela flexionada, né, porque tem uma parte dela tracionada e uma parte comprimida. No entanto, a gente tem uma ruptura frágil. A gente não tem o aço atingindo o escoamento e, portanto, a gente não tem a peça se deformando bastante, se alongando bastante a ponto da gente perceber que ela vai romper. Okay? Então, vamos ler aqui o que diz o nosso domínio 4. Olha lá. Flexão simples, a peça vai romper por flexão simples ou composta, com ruptura compressão do concreto e aço tracionado sem estar escoado. Então, é justamente o que a gente viu aqui. E aí você pode perceber aqui, ó, que ele diz que a seção é super armada. O que quer dizer isso? Quer dizer que no domínio 4 a gente tem uma quantidade de armadura, a gente tem a seção submetida a uma determinada solicitação. E a quantidade de armadura que a gente está colocando na região tracionada não está possibilitando que essa armadura, que esse aço, se alongue até atingir a sua deformação específica de escoamento, certo? Então, por isso, a gente tem uma peça super armada. É uma quantidade de armadura que não possibilita que o aço se alongue tanto, certo? Então, onde estariam as nossas linhas neutras, né, no domínio 4? Estariam aqui, ó, mais ou menos, certo? Ó. Aqui, ó, nossa linha neutra. E acima da nossa linha neutra a gente teria a região comprimida da seção transversal e abaixo a nossa região tracionada. Beleza? Então agora a gente pode passar para o nosso domínio 4A. Então vamos apagar aqui, ó, o que a gente fez no domínio 4, para a gente não se confundir, né? Deixa eu deletar essa linha aqui. Ok? Então o domínio 4A, ó, ele é bem pequenininho. Ele é delimitado pela última linha inclinada, que delimita o domínio 4, e essa outra linha aqui, ó. Vou até botar um pouquinho mais fino. Aqui, ó, essa linha aqui, tá? Então, o que está acontecendo no domínio 4A? O domínio 4A é basicamente o que está acontecendo no domínio 4. Só que agora toda a peça está comprimida, ou seja, ela continua rompendo por encurtamento máximo do concreto, tá? O concreto está atingindo seu limite de encurtamento. E olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Essa seria uma configuração de rompimento da seção transversal no domínio 4A. Você pode perceber, ó, que ela só tem parte dela na região aqui, ó, de encurtamento, certo? Ela não tem nada alongado, ela não tem nada tracionado. Então, onde estaria, inclusive, a nossa linha neutra? Bom, a nossa linha neutra estaria aqui, ó. Poderia estar aqui, certo? Ou seja, tudo acima da linha neutra estaria comprimido, ou seja, toda a nossa seção transversal, e abaixo tracionado. Não tem nada tracionado, por quê? Porque a nossa seção transversal acaba aqui, certo? Então, o domínio 4, o domínio 4A, ele também apresenta ruptura frágil. A diferença dele para o domínio 4 é que no domínio 4A toda a seção está comprimida, beleza? Então vamos só ler, ó, o que está definindo o nosso domínio 4A. Olha lá. A seção transversal está rompendo por flexão composta com armaduras comprimidas. Por que flexão composta? Porque tem que ter uma normal ali, né, de compressão. Se só tivesse uma flexão simples, se só fosse um momento fletor, aí essa seção, uma parte dela estaria tracionada e a outra comprimida, né? Então, quando você tem uma flexão composta, você tem uma normal atuando, junto com o momento fletor. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a flexão, né? Por quê? Porque ela não está se deformando de maneira uniforme na nossa seção transversal, certo? Ela não está comprimindo de maneira uniforme. No entanto, ela só está comprimindo, ok? Então, maravilha. Então, a gente pode agora passar para o nosso último domínio, que é o domínio 5. Bom, então vamos apagar isso aqui, para a gente não se confundir, né? E vamos aqui observar o nosso domínio 5. Deixa eu apagar essas outras linhas também, que o domínio 5 ele é o seguinte. O que vai delimitar esse nosso domínio 5? Ó,
ele vai ser delimitado por essa reta aqui, ó, essa reta B, ok? E a última linha aqui do domínio 4A. Tá? Então, o domínio 5 é um pouquinho diferente. Beleza. Bom, o que vai acontecer com a nossa seção transversal no domínio 5? A nossa seção transversal vai ficar rotacionando, ela vai poder rotacionar em torno desse ponto aqui, ó, ok? Esse ponto aqui que é definido por essa formulinha aqui, ó. εcu menos εc2 multiplicados por h. Tudo isso dividido por εcu. Então, daqui, o que a gente ainda não conhece é esse εc2, certo? Que é esse valor aqui, ó. O εc2 vale 2 por 1000, tá? Deformação específica de 2 por 1000. O que quer dizer isso? Bom, o εc2 é a deformação específica limite do concreto quando a seção transversal está submetida a uma compressão uniforme, ok? Então, vocês podem ver, ó, que essa reta vertical aqui, ó, que é chamada de reta B, aqui, ó, esse Bzinho aqui, ó, que define essa reta. Então, o que ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo que quando a nossa seção transversal indeformada, que estava aqui, né, essa reta vertical que a gente destacou logo no início do vídeo, quando essa reta vertical vem encurtando uniformemente até a deformação específica de 2 por 1000, aí o concreto vai romper, ok? Beleza? Então, o que vai acontecer no nosso domínio 5? A nossa seção transversal vai poder, ó, transitar aqui, sempre rodando aqui, ó, em torno, né, desse ponto ali, que está delimitado por essa formulinha aqui, ok? Então, ó, como é que ele vai romper, então, no domínio 5? Primeiro, ele vai romper pelo concreto sem que o aço, né, esteja escoado. Então, é uma ruptura frágil que vai acontecer aqui no domínio 5. Beleza. Ele vai poder romper se o concreto atinge aqui o 3,5 por 1000, certo? Em uma questão dele estar comprimido, ter uma compressão e um momento fletor atuando na seção. Ou ele vai poder romper com uma compressão uniforme se o concreto atinge aqui o 2 por 1000 de deformação específica na compressão. Então, o domínio 5 ele vai variar, né, a forma que ele vai romper. Ele vai poder romper se o concreto chega a 3,5 por 1000, se a gente insere ali na nossa seção um momento fletor e uma compressão, tá? Ou ele vai poder romper se o concreto atingir 2 por 1000, se a gente tiver só com uma compressão pura, uma compressão uniforme. Então, é assim que vai acontecer o nosso domínio 5. A seção transversal vai romper no nosso domínio 5 dessa forma aí. O que a gente tem? Uma peça que a gente tem que funciona no domínio 5 são os nossos pilares, né? Pilares com pequena excentricidade ali, que você tem uma força normal atuando no pilar, mas ela não está efetivamente centrada, né, no centro de gravidade da seção transversal. Então, o que acontece quando você tem isso? Você não tem uma compressão uniforme, né? Você passa a ter ali uma compressão e um determinado momento fletor pequeno aí que vai ser dado por essa excentricidade que tem entre a força normal de compressão e o centro de gravidade da seção transversal, certo? Essa excentricidade vai fazer com que haja ali uma compressão naquela seção transversal mais um momento fletor, certo? Então, esse domínio 5 são os nossos pilares, né? Comumente a gente vê aí os nossos pilares trabalhando aí no domínio 5. E onde estaria a nossa linha neutra no domínio 5? Ela também estaria fora da seção. Então, vamos dizer, ó, ela poderia estar aqui, certo? Por quê? Porque ó, tudo que está acima da nossa linha neutra está comprimido, certo? Ó, então, a seção inteira está comprimida. Ou seja, ela pode estar comprimida de maneira uniforme, né? Que aí a gente tem o caso aqui, ó, da nossa reta B, no rompimento é na nossa reta B, ou a gente pode ter uma flexocompressão, certo? Ou seja, um momento fletor e uma força normal, só que esse momento fletor não conseguindo fazer com que essa seção transversal tenha nenhuma parte dela tracionada devido à força normal
ser o suficiente para impedir que isso aconteça. Então, o que vai acontecer? A seção vai se deformar inteira em compressão, ok? Só que ela vai se deformar inteira em compressão sem ser uniforme. Então, os pontos ao longo da nossa seção transversal, eles comprimem de forma diferente uns dos outros, ok? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele comprime mais, né, do que esse ponto aqui, ok? Então, é assim que funciona o nosso domínio 5. Toda a nossa seção está comprimida, ela pode estar comprimida com uma compressão uniforme ou pode estar com uma flexocompressão. Então, vamos só aqui, ó, ler, né, o nosso domínio 5. E aproveitar e ler a nossa reta B logo, né? Então, a reta B, como é que ela faz a seção transversal romper? Através de compressão uniforme, é o que a gente viu. E no domínio 5, ó, é uma compressão não uniforme, sem tração, ok? Então, é isso aqui. Esses são todos os domínios de ruptura, de deformação que podem acontecer numa seção transversal de concreto armado e levar essa seção transversal ao rompimento quando ela está submetida a ações normais, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até o próximo vídeo.